Olá, amigos do Caminhos da Longevidade. Bem-vindos mais uma vez. E hoje a gente sempre vem num programa para que a gente vai construir uma vida saudável, uma vida plena. Por isso que a gente hoje tem uma convidada muito especial, doutora Priscila, né? Priscila, boa noite, obrigado por estar aqui. Mas antes de mais nada, queria conhecer um pouquinho de quem é Priscila, porque muito mais do que a doutora, a gente quer conhecer a Priscila que um dia virou doutora. Sim, eu até ia te corrigir já inicialmente, porque da ideia da advogada, da doutora Priscila Krieger, eu não gosto muito desse rótulo, mas dada a profissão a gente acaba assumindo esse rótulo. Mas de todas as minhas versões, eu diria, eu gosto muito mais da mãe das minhas filhas, né? Gosto muito desse rótulo. Eu acho que faço muito bem o meu papel como advogada, mas como mãe das minhas filhas é o que eu mais me realizo enquanto pessoa, né? Mas falando um pouquinho da Priscila, então, para que os ouvintes saibam quem é a Priscila, convidada do Dr. Mário, que diga-se passagem também não gosta do doutor também, tá? Tá bom. Então, convidada do Mário, para esse programa muito bom, diga-se de passagem. A Priscila, então, é uma blumenauense, nascida aqui, filha do Gelásio, da Marisa, e que sempre fui inquieta com algumas coisas, né? Eu sempre era muito faladeira desde pequena, e dado a isso, eu acredito que a escolha da minha profissão já estava escolhida para mim antes de que eu escolhesse essa profissão, né? E me formei, fiz especializações, fui conciliadora por bastante tempo, adorava resolver problema dos outros, assim, passei quase que 15 anos da minha vida sendo conciliadora. E daí depois resolvi entrar no mundo da advocacia. Paralelamente a isso, né, constituí a minha família, e nessa constituição da família eu digo que eu fui presenteada com uma filha que tem uma deficiência intelectual. E quando eu fui presenteada, né, com essa filha com deficiência intelectual, eu passei a ser uma ativista, né, na defesa das pessoas com deficiência. Porque enquanto a gente não vive nesse mundo, é bem comum a gente... eu acho que eu entendo da deficiência, eu acho que eu não sou preconceituosa. Gente, vou dizer para vocês bem de verdade, tem muita gente preconceituosa sem saber que é preconceituosa. Então, virei uma ativista. Diante disso, nessa gestão da OAB de 2025, me tornei a presidente da Comissão do Direito das Pessoas com Deficiência da OAB de Blumenau. Faço parte, então, da mesma comissão a nível estadual e faço parte também do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Resolvi, né, de fato, ocupar esses lugares porque queria sair daquela poltrona de pessoa que reclama para a pessoa que ajuda a construir o futuro que eu quero para as minhas filhas. Então, acho que, em resumo, a Priscila é isso aí. Agora, você pegando sobre a construção do futuro para as suas filhas, né? Esse é um pouco do que a gente pensa para o Caminhos da Longevidade. Porque a gente aqui não está querendo pensar numa fórmula pronta de que o envelhecimento se acontece de uma hora para outra e eu tenho um envelhecimento saudável. É uma construção, né? É o dia a dia, são as coisas que a gente tem nesse caminhar, né? E aí você falou uma coisa que talvez o que ligue a minha atuação como médico e a tua, né, como ativista e como advogada, porque o autismo, as deficiências, né, que as pessoas têm, elas muitas vezes são muito similares também às deficiências, às dificuldades que as pessoas adquirem. Tá? Quando você tem um paciente com um Alzheimer, por exemplo, que tem uma deficiência intelectual também, né, que vai sendo adquirido, muitas vezes ele é muito parecido com o que é lá da infância. Então, acho que se ligam ali. Mas tem uma outra coisa que eu sempre falei, né, Priscila? Como é que vai ser essa construção, por exemplo, da tua filha, das pessoas que têm uma deficiência, para que ela possa ter uma vida saudável, uma vida plena no que ela vai construir para a vida dela, para também chegar numa velhice com qualidade. Tá? E aí eu fico olhando disso assim,
qual é a situação hoje, né, de Blumenau, da sociedade, para dar condições para que ela possa viver uma vida plena. Porque senão a gente pensa só em educação, mas a educação é só uma pequena parcela disso, né? Então, como é que está a situação hoje para que ela consiga construir essa vida plena dela, com qualidade, para que ela consiga também envelhecer, assim como a gente espera que a gente envelheça também com qualidade. Como é que está a situação hoje? Então, hoje eu consigo te fazer essa resposta com um olhar muito mais crítico, né? Com bastante certeza do que eu vou te falar. Nós precisamos evoluir muito, não só Blumenau, eu diria a sociedade como um todo. Primeiro já começa do diagnóstico, né, de qualquer deficiência, né, o acesso a uma saúde de qualidade e no tempo necessário para que aquela criança, né, tenha a janela do aprendizado aproveitado com as terapias, enfim. Se a gente não tem aquele diagnóstico logo no começo, já começa errado ali. Né? Porque hoje já se sabe, por exemplo, na questão do autismo, que quanto antes essa criança for diagnosticada e mais cedo começar as terapias, os acompanhamentos, melhor vai ser a vida dela lá na frente. Menos dependência, menos suporte aquela criança vai precisar. Né? Então, pensando lá numa velhice, né? Numa idade mais avançada e que ela precise ter uma autonomia, se a gente conseguisse ter o diagnóstico aqui no começo, com certeza isso vai refletir lá na frente. E só fazer um parênteses, né? Como isso é muito similar, por exemplo, na doença de Alzheimer. Sim. Na doença de Parkinson, quanto mais cedo a gente pudesse ter um diagnóstico e a gente poderia ofertar muito mais terapias, né? Muito mais oportunidades para eles. Então, eu acho que isso também mostra o quanto que é importante essa construção de uma rede de saúde adequada, né? E daí, assim, né, para que você de casa entenda, é o tempo certo. Não é que eu e o Mário estejamos aqui apontando falhas, mas a intervenção no tempo certo faz diferença. Seja para Parkinson, Alzheimer, autismo, qualquer tipo de deficiência. Porque se a gente faz a intervenção no tempo certo, o resultado positivo vai ser potencializado. Né? Então, isso faz a diferença. Daí, pensando na saúde, seria um diagnóstico precoce, né, das deficiências, o quanto antes melhor. Depois ainda, né, feito o diagnóstico, a gente precisa dar acesso às terapias. Por quê? Não adianta diagnosticar e não ter um TO, não ter uma fono, não ter algo para estimular aquela criança a entrar dentro, né, do que se espera para aquela idade, para aquela criança alcançar os marcos do desenvolvimento. Então, isso a gente também precisa. Então, a gente precisa de um diagnóstico cedo, a gente precisa conseguir ofertar terapia. Depois disso, eu diria que vem a educação de qualidade, com professores qualificados. E aqui eu quero deixar uma ressalva bem importante, que eu tenho certeza que nós temos professores que assistem teu programa. Não é uma crítica aos professores. Essa questão da deficiência, dessas crianças estarem na educação, isso é coisa recente. Eu não sei se você, né, mas eu não estudei com nenhuma pessoa com deficiência na minha época de escola. Não lembro de ter um cadeirante, de ter um deficiente intelectual. Sim. Não lembro de ter um colega de sala de aula com alguma deficiência. E hoje, eu digo, graças a Deus, né, que essas crianças estão indo para a escola. E é lá que elas têm que estar. Só que nós não recebemos, nós, comunidade escolar, direção, professor, coordenador, porteiro, cozinheiro, merendeiro, enfim, não foi se dado um treinamento para essas pessoas. As crianças entraram na escola e se vira que o aluno é teu. Mas eu vou te contar uma coisa, né? Mesmo o pessoal da saúde não recebe esse treinamento também. Esse treinamento, ele fica tão restrito a quem lida especificamente com esse nicho, né, de conhecimento, que quem às vezes é um ginecologista, um radiologista ou um técnico de enfermagem que não trabalha com esse público, ele também não tem o treinamento.
E eu tenho escutado muito dos professores reclamando, assim, que eles são colocados em sala de aula sem receber um minuto de treinamento. Até para trazer uma experiência vivida, antes, até esqueci de colocar isso, mas enfim, eu fui professora universitária, né, por 10 anos. Lecionei no curso de Direito, tanto da FURB como da Unicelv. E eu lembro de um dia eu começar num semestre e a minha coordenação fala: olha, Priscila, nós vamos ter um aluno com deficiência no curso de Direito. Eu disse assim: tá, que deficiência é essa, né? Ah, não, ele é deficiente visual. Mas eu não fui preparada para dar aula para um deficiente visual. Mas daí a minha coordenação disse assim: olha, Priscila, mas ele vai ter um computador, ele vai ter todo um instrumento, ele já fez... A escola já foi feita assim com ele, então ele já está habituado a isso. Eu disse: tá bom, mas eu senti falta de um preparo. Daí olha só o que eu fiz de forma não intencional, me desculpei com o aluno, mas eu carrego essa culpa comigo até hoje. Estava eu dando uma aula, tal, cheguei e coloquei no quadro, né, um exemplo lá, enfim, de alguma coisa do direito do trabalho na época. E daí eu falei: pessoal, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vocês estão enxergando o detalhe que eu estou falando? Gente, foi uma palavra dita que talvez ia passar despercebida. E daí um outro aluno daquela sala falou: prof, né, fazendo sinal, né, prof, ele não enxerga, né? E daí eu me corrigi. Mas ali a falta de um preparo, a falta de alguém falar: Pri, olha, é assim, né? Tem que ter cuidado com isso, né? Ou se você vai fazer um desenho do quadro, você precisa verbalizar o que você desenhou. Mas eu não recebi esse preparo. Mas na época eu consegui sair. Mas eu carrego isso comigo. Por quê? Porque eu não recebi o preparo. Então, por isso que quando eu falo que os professores não receberam preparo, não é para criticar o professor, né? É na ideia que, de fato, não foi dado ferramenta para esses profissionais trabalharem com essas deficiências. Você sabe que você fala dessa questão de preparo e um pouco... E as pessoas podem estar achando estranho, né? Por que um geriatra vai estar conversando sobre uma certa doença ou de doenças que acometem mais as crianças, né? Mas as pessoas em casa não se dão conta, Pri, que existem... Eu tenho vários pacientes, tá? Que a gente vai pegar a história deles. Ele teve dificuldade na escola, abandonou a escola muito cedo, dificuldades de relacionamento, dificuldades de convívio familiar, social. E aí, quando a gente vai olhar a história a fundo, a gente percebe que ele já tinha uma coisa desde a infância. Que diagnóstico eu não vou conseguir fazer hoje, porque ele com 70, 80 anos já é muito difícil, está tudo muito misturado os sintomas, né? Mas a gente percebe que era lá na infância. E aí o não preparo da escola de ter compreendido que ele precisava de um olhar diferente, talvez de condutas diferentes, de um diagnóstico em tempo certo, de terapias de uma forma talvez acessível. Hoje ele seria um idoso com mais funcionalidade do que ele é hoje. Por quê? Porque ele não sofreu as intervenções no momento certo. Então, por isso, quando a gente fala que o poder público precisa pensar nessa comunidade da pessoa com deficiência, é sobre isso, porque isso é uma questão de saúde pública mesmo, né? É um questionamento que a gente precisa ter enquanto sociedade, porque se hoje já está difícil enquanto eles são crianças e adolescentes, vocês imaginem, porque, gente, uma certeza eu dou para vocês, essas pessoas vão envelhecer. A minha filha já teve 5, hoje ela tem 14. Hoje eu estou trabalhando com uma pessoa que tem deficiência intelectual e uma adolescente. Então, vejam o quanto é difícil trabalhar com adolescente. Imagina um adolescente com deficiência intelectual, né? Então, são várias coisas. E eu digo assim que eu, na minha ingenuidade, como mãe, e como várias mães devem estar assistindo aí também, eu pensei, por exemplo, que a minha filha, dada a deficiência, não ia se apaixonar, querer se relacionar. E hoje eu pego uma adolescente de 14 anos que gosta de um outro menino. E como eu lido com isso? Não sei. Estou descobrindo, estou tentando me especializar, estou buscando informação. Mas eu digo, quanto mais a gente conseguir abastecer quem lida com essas pessoas para que essas pessoas não sofram, esse era o mundo ideal. E essa relação, né, afetuosa, né, agora pegando bem esse gancho da tua filha se apaixonando, né? Aí a gente percebe que ela tem uma dificuldade talvez no contato pessoal, do contato físico, mas ela está apaixonada. Sim.
E se ela começa uma relação com alguém, como é que lida com isso, né? Porque a gente gosta de ter o toque, a gente gosta de ter a proximidade. No caso dela, o que acontece? Ela não tem o problema com o toque, né? Ela é uma pessoa que, se estivesse aqui hoje, ela já estava te abraçando e já queria te dar beijo e assim ia, né? Mas o problema é que ela está apaixonada por um menino que tem autismo. E ele tem o problema do toque, é sensível a essa questão, né? Então ela não entende. Então ela fica brava que ele não deixa ela chegar nele, mas ele gosta dela também. Então, assim, é trabalhar, né? É uma coisa relativamente nova. Seria nova se eu estivesse passando isso com uma criança típica? Sim, né? As mães típicas aí que não têm criança com deficiência também passam por essa dificuldade na adolescência. Mas na adolescência típica parece que ser um pouquinho mais difícil. E daí eu quero aproveitar um outro gancho que eu digo, e aqui eu já deixo muito claro, já coloquei isso publicamente também, que eu não tenho nada contra os empacotadores de supermercado, tá? Só para deixar claro, bem claro. Mas essas pessoas precisam ser inseridas no mercado de trabalho, né? Essas pessoas são capazes, elas só precisam de um treinamento. Hoje a gente tem uma legislação que obriga certas empresas, de acordo com a sua quantidade de empregados, a contratar PCD, né? Pessoas com deficiência. Mas não adianta só contratar, registrar e jogar a pessoa lá de qualquer jeito. Essas pessoas hoje, elas têm capacidade de ocuparem cargos importantes na administração, no estoque, em qualquer lugar, desde que recebam um treinamento. Elas precisam receber o treinamento e a equipe que vai trabalhar com elas também. Porque não adianta eu inserir uma pessoa qualificada, uma pessoa com deficiência com qualificação, dentro de um ambiente que ninguém vai conversar com ela porque ela é um pouco estranha. Isso é inclusão? Não, isso é cumprir a lei de cota e a gente não quer mais isso. A gente não quer burocracia só, né? E principalmente no autismo, né? A gente tem uma parcela dos autistas que são os autistas de alto rendimento. Sim. E que são pequenos gênios. É impressionante a capacidade que eles têm de desenvolver as atividades deles, né? E o quanto que eles rendem muito mais do que outros, muitas vezes, que vão se distrair com coisas mais banais e eles fazem um foco enorme no conhecimento deles, né? E eles conseguem ter um alto rendimento. E se eu colocar eles no mesmo nichozinho de que ele vai ter só seu empacotador, eu estou desperdiçando a vida dele. A vida dele e uma mão de obra que podia ser muito bem explorada no bom sentido. E daí eu ainda digo assim, vamos pensar num autista que não seja do alto rendimento, que seja aí do nível de suporte 1, que tem um problema com a interação social, que não consegue manter um contato, que tem o problema com o toque. Se eu não preparo essa equipe, ele vai se sentir desestimulado a ir trabalhar. Por quê? Porque ninguém acolheu ele. Todo mundo aqui já começou num emprego pela primeira vez. É estranho, né, gente? Tu tá num lugar, tu precisa dar o teu melhor e ainda, se a pessoa que está lá, a equipe que está lá não te recepciona bem, aquela coisa já não vai ficar boa. E daí você imagina você tendo vários problemas de socialização, de interação, de sensibilidade ao toque, entrando no mercado de trabalho assim, sem nenhum preparo. E convenhamos que o mercado de trabalho é difícil, né? E é cruel, eu diria. Eu diria que tem algum mercado de trabalho que é bem cruel. Quando a gente vai para empresas que tenham grupos... já montados, né? É como a escola, né? Aquelas panelinhas, né? Vamos falar a verdade? Aquelas panelinhas. Não é tão fácil, né? Já não é fácil para a gente, que teoricamente a gente tem uma habilidade social grande, ampla. Lidar com o colega de turma, o colega de trabalho já não é fácil. Sim. Para eles, então, mais ainda, né? Então, acho que esse preparo, ele é essencial. Mas eu queria voltar na educação, porque eu acho que é um tema que você discute muito. E o que a gente precisa hoje? O que a gente está precisando para que as escolas e os professores tenham uma formação melhor? Porque essa formação pode mudar realmente, desde aquele diagnóstico mais cedo, no tempo certo, e que vai fazer com que ele tenha acesso a terapias, né? Porque muitas vezes quem vai fazer o alerta para a família que tem alguma coisa diferente é a própria escola. Isso.
além de depois dela receber esse aluno para também lidar na questão pedagógica. O que está faltando? Então, a gente tem dois viés aqui, né? Nós temos aquela criança que acessa a escola e depois que acessa o professor, enfim, a equipe da escola percebe algo diferente, sinaliza para a família, a família vai atrás de um diagnóstico. E daí aqui eu já faço um destaque que vai ser um diagnóstico tardio, né? Porque elas estão entrando na escola ali por volta de 5 anos, 6 anos, né? Então é um diagnóstico tardio, né? Mas também não quero culpar as famílias, porque por vezes a gente não enxerga esses detalhes, né? E o professor que lida com isso todo santo dia, ele tem esse manejo melhor. E tem aquela criança que chega na educação com laudo já, com um diagnóstico. Então, o que eu digo que falta para a educação, né? Falta, primeiro, a capacitação para lidar com todas as diferenças, ou quase todas, né? Porque a gente tem uma evolução aí na questão das síndromes. Hoje tem síndromes mais raras, novas, enfim. Mas a capacitação dos professores, uma capacitação de qualidade. Porque quando a gente fala de inclusão, não basta só matricular o aluno. A gente precisa permitir o acesso à escola e a permanência na escola. E a gente fala muito das barreiras, né? E uma das barreiras mais complicadas de se vencer hoje na educação é a barreira de atitude. É o que a gente chama de barreira atitudinal. Ou seja, são a atitude dos gestores públicos, dos gestores escolares, que às vezes dificultam a inserção desse aluno. Esse aluno, gente, na maioria das vezes, vai precisar de um material adaptado. A matemática para um aluno que tem deficiência não é a mesma matemática para uma criança típica. Para ele aprender o mais com menos, o divisor ali, a professora que acompanha esse aluno, a sala vai ter que entender que o material dele vai ser adaptado. Eu vou dar um exemplo de um transtorno um pouco menos pesado, digamos assim, que é o déficit de atenção, por exemplo, né? O TDAH. Esse aluno, eu não posso colocar esse aluno lá no final da sala, porque a montoeira de gente mexendo na caneta, mexendo no cabelo, fofocando com o colega do lado, vai distrair aquele aluno ao ponto de ele não prestar atenção em nada. Então, o manejo desse aluno que tem déficit de atenção para frente da sala, sendo primeira na carteira, na primeira linha ali, já é um manejo pensando na inclusão daquele aluno. Uma atitude muito simples, né? Sim, que não envolve investimento. Sabe? Então, tem algumas coisas que a gente... Por exemplo, aqui em Blumenau, vou usar um exemplo prático de Blumenau. Nós temos professores que procuram capacitação quase que mensalmente. Nós tivemos recentemente um seminário aqui em Blumenau e de nível Brasil, assim, com palestrantes excelentes, e que a grande maioria do público eram professores. Né? Isso significa o quê? Que os professores, por conta, estão tentando se qualificar. Mas é importante que a gente ressalte aqui que o poder público deve dar essa qualificação. E uma qualificação de qualidade. Porque daqui a uns 10 anos, a gente vai colher essa qualificação de qualidade. Sim. Porque hoje o que a gente está colhendo é essa dificuldade no mercado de trabalho, essa dificuldade de interação, é por falta dessa qualificação. Mas eu também preciso fazer uma ressalva bem importante aqui, né? A escola não dá conta de tudo, né? E isso a gente precisa deixar claro, porque, gente, vou fazer uma história aqui para vocês entenderem. Família formada de pai e mãe tiveram um filho. Filho com diagnóstico de autismo grau de suporte 3, para deixar bem pesado a história, tá? Aquele de suporte 3 que não oralizado, que às vezes se mutila, enfim, nível de suporte 3. O pai, não tô aqui fazendo, né, uma ação contrária aos pais, mas estatisticamente a maioria dos pais, nesses casos, levanta e vai embora. Paga a pensão e acha que está tudo certo. Tá? Essa mãe fica sozinha. Essa mãe fica sozinha, precisa trabalhar para dar o sustento, né? Às vezes não consegue levar na terapia, quando tem terapia. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que para essa criança, e a expressão é bem essa, dar mais certo, ela precisa de um conjunto de coisas. A família fazendo o papel da família, a escola fazendo o papel da escola,
e a saúde fazendo o papel da saúde. E o município, o Estado fazendo o seu papel. Né? Porque, só para destacar, eu não vivo essa questão da mobilidade, né? Mas agora, por ser presidente da comissão da pessoa com deficiência, enfim, por fazer parte do Comped, eu tenho vivenciado mais o usuário de cadeira de roda. Você de casa para pensar, depois de assistir esse programa, vai lá e se certifica do que eu vou falar para vocês agora. Blumenau tem vaga de estacionamento para pessoa com deficiência. Sinalizada, bem bonitinha, azul, lá, vaga da pessoa com deficiência, é proibido estacionar, bem bonitinho. Mas parem para perceber quantas dessas vagas são acessíveis ao usuário da cadeira de rodas. Geralmente essas vagas estão demarcadas no chão e daí tem uma calçada, que é onde essa pessoa tem que acessar, com cadeira de roda, sem rampa, gente. Como a pessoa vai acessar aquela cadeira? Se é uma mãe que está carregando uma criança na cadeira de roda, ela vai, coloca a cadeira de roda na calçada, tira a criança e coloca a criança. Mas e se for um adulto que tem uma autonomia de empurrar sua própria cadeira? Olha o percurso que ele vai poder tem que fazer para acessar a calçada, que era o lugar onde ele deveria passar. Sem contar, para dramatizar mais um pouquinho a história, de calçadas onde a vaga da pessoa com deficiência está aqui, a calçada está aqui e tem uma placa bem ali no meio. Como essa cadeira vai passar ali, gente? Se nenhuma pessoa passa entre o poste ou entre a placa e a calçada. Então já começa assim, o mundo não foi pensado para a pessoa com deficiência, mas essas pessoas estão aí. Então já passou da hora do poder público, volto a dizer, não dá para mudar o mundo da noite para o dia, mas daqui para frente, quando for fazer uma vaga de estacionamento, pensa nisso. Sim. Né? E quando você fala que o mundo não foi pensado para as pessoas com deficiência, se a gente lembrar, né, que há muito tempo, lá na Idade Média, a gente botava eles em asilo. Sim. A gente isolava da sociedade, colocava onde ninguém queria ver, abandonava as pessoas com deficiência, o pessoal com o sofrimento psíquico e os idosos. Eles eram colocados tudo numa vala comum, né? Por isso que a gente, da saúde do idoso, né, que lida com a geriatria, não gosta do termo asilo. Porque esse é um termo que remete a tantas coisas ruins. Dá uma ideia de depósito, não dá? Exatamente. Dá uma ideia de depósito. Então, por isso que também, e aí essa conversa sendo tão enriquecedora, porque é isso, é onde se comunica o idoso com a criança, com a pessoa com deficiência, porque a gente entende que as pessoas têm valor por ela existir, por ela estar aqui, né? Pelas relações de afeto que elas criam ou conseguiram criar durante a vida, né? Mas tem uma coisa que você fala que eu acho que é importante, assim, como é que a gente vai, né, e nessa questão da família, tá? Conseguir dar condições para ela também e que ela também assuma suas responsabilidades com relação pessoas. A gente passa com isso com o idoso também, às vezes de famílias que querem que o serviço de saúde resolva tudo, ou que o Estado, que o município resolva os problemas que muitas vezes são deles. Mas a gente também lida com a questão social da diferença, dos privilégios. Eu vou contar uma coisa assim, o meu filho tem TDA, né? Ele é um hiperativo, só que tem o privilégio de ter um pai médico e a mãe dele uma psiquiatra. Meu Deus, né? Tá, conjunto perfeito. Tá? Então a gente consegue dar conta. E não é só por causa disso, né? Eu acho que entre outras coisas. Como é que eu posso comparar com uma família que realmente é só a mãe solo, que tem que às vezes de baixa renda, inclusive, de baixa né? renda, exatamente. Ela é vendedora, ganha um salário e meio por mês. Como é que vai dar? Eu lembro... Quando ela consegue trabalhar, né? Quando ela não sobrevive só do BPC Loas. Sim. E aí eu fico pensando, né? Eu olhando tudo isso, né? Quando meu filho estava, né, ele está em idade escolar, mas pequeno, o que eu fiz? Eu montei na cozinha um quadro negro para a gente poder estudar junto, mas eu tinha que ir para poder usar de uma coisa mais lúdica, a gente escrever junto e tal. Por quê? Porque era o privilégio de ter um pai que entendia um pouco do que ele passava e de ter condições de ter a cozinha e ter a estrutura, a né? estrutura.
E quem não tem essa estrutura, como é que faz? Por isso que as políticas públicas são tão importantes. Eu como sou da saúde, eu sempre falo, né? Como política pública ela é importante. Ela consegue diminuir um pouco dessas desigualdades, né? Isso. Eu penso que uma coisa que a gente precisa fazer efetivamente, né? A saúde não vai dar conta, nem a saúde, nem a educação, nem a assistência social, da noite para o dia dessa demanda, né? Porque essa demanda tem crescido assim de uma forma bem assustadora, eu diria. Mas já existe, tá, a nível nacional, inclusive, a capacitação dos pais, para que os pais possam replicar em casa, né? Algumas ações que minimizam, né, alguns comportamentos. É como se eles pudessem fazer, entre aspas, eu vou deixar assim, uma terapia com o seu filho em casa. Tá? Então, essa seria uma forma de capacitação da família para que a família, enquanto o psicólogo, enquanto o terapeuta não consegue dar conta do filho, seja pela fila de espera, seja pela ausência de profissional, para a família fazer esse papel. Tá? E daí, aproveitando o gancho que eu não poderia perder, a gente precisa também entender, enquanto política pública, que a gente precisa ter um olhar para quem cuida, né? Isso é extremamente necessário, porque eu posso dizer de cadeira, né, com propriedade, cuidar de alguém idoso, com deficiência, é exaustivo. E não estou me vitimizando, porque eu nunca gostei desse papel de vítima, né? Ao ponto de que hoje eu ocupo algumas cadeiras porque eu quero levar essa informação para as pessoas. E cuidar de quem cuida, cuidar de quem cuida dessas pessoas é muito importante. Porque se hoje já está difícil, se hoje a gente está quase colapsando, tá? Quando essas pessoas não conseguirem mais cuidar das pessoas com deficiência, o sistema vai colapsar. Porque hoje, se o filho não consegue ir para a escola porque ele está em crise, tem uma mãe que fica com ele em casa. Tem uma avó que fica com ele em casa. Mas quem cuida do mental dessa mãe? Quem cuida do mental dessa avó? Tá? Se já fez, agora eu não vou conseguir precisar aqui, eu também não gosto de criar falsa impressão, mas já tem um estudo, né, das doenças de depressão, ansiedade nesse grupo de mães de pessoas com deficiência, né? E o índice de suicídio, né, entre essas mulheres, o índice aumentado de doenças cardíacas nessa população. Por quê? É como se essas mulheres, essas pessoas ficassem no sistema de alerta o tempo inteiro, elas não desligam. Há até um estudo que comparam que o estresse de uma mãe atípica se compara a de um soldado em guerra. Nossa. Eu nunca fui para guerra, não faço ideia, mas tenho noção do estresse, e não é porque eu não ame a minha filha, não é porque, se eu pudesse ter uma outra oportunidade, não teria minha filha. Eu teria minha filha 10 vezes se necessário fosse. Mas o que eu quero dizer é que fácil não é. Dá trabalho. Dá trabalho, é cansativo. E não é algo que tu fala assim, hoje eu não quero mais tomar essa água, eu vou deixar ela aqui do ladinho. Não é. Ela é minha filha, é 365 dias no ano. Né? Então, assim, a escola tem férias. O médico vê a cada 30 dias, mas mãe é todo dia. 24 horas ali, ó. E numa sociedade onde ainda está muito joga essa responsabilidade muito para a mãe, sim, é uma sobrecarga maior. E eu queria dizer que a gente na geriatria, a gente lida muito com o cuidador, pensando, lógico, quem cuida, né, do pai com a mãe com Alzheimer. E existe uma escala que a gente mede o estresse do cuidador. Olha. É uma escala chamada Zarit, com Z. Tem na internet, é uma escala que pode ser... o cuidador pode fazer mesmo, é um questionário auto-aplicável, né? E ele já pontua, tá? Que assim, a escala é leve, moderada ou grave. Não existe cuidador sem estresse. Então ele já parte do pressuposto que todo cuidador está com estresse. E o estresse deve refletir na pessoa com Alzheimer, muito provavelmente, sim, né? Porque a gente já não consegue ter a mesma habilidade que a gente tinha antes. Sim, então a gente já mede isso, a gente sabe o quanto importante é. E pensando, né, para as mães, para os pais, né, de crianças
com deficiência, o quanto também isso impacta da mesma forma. Então, depois eu te passo bem certinho o nome. Sim, fiquei bem interessada. Uma dessa dá para fazer, por analogia, aplicação nesse grupo de mães, né? Sim. E é impressionante quando você faz o questionário e o cuidador começa a responder as perguntas. Às vezes eles no meio do questionário, que são só 7 perguntas, 7 perguntas fáceis, e ele no meio ele para e chora. Porque ele começa a se perceber naquele momento o quanto ele está sob estresse, o quanto ele está desgastado, o quanto ele precisa de ajuda. E diferente da geriatria, que às vezes você tem 3, 4 filhos e você pode falar assim, olha, você compartilha, pede né? ajuda para o teu irmão. Eu fiz uma vez isso, né? Eu cheguei para uma cuidadora de uma paciente minha e falei assim, quanto tempo tu tá aqui? 3 anos já. Eu falei assim, vai tirar férias? Não posso. 1 mês para ti. Ela me xingou, tá? Eu só escutei quieto e falando para a irmã, falando, ela tá. Ela saiu, tá? Eles conseguiram fazer ela sair. E 1 mês depois, quando eu voltei lá, ela falou assim, ai, desculpa. E muito obrigada. Eu não sabia que eu estava daquele jeito. Isso é um outro ponto bem importante que a gente precisa falar da maternidade. As mães, e aqui eu vou falar com propriedade de novo, que eu vou estar criticando a minha categoria, né? Mas as mães têm esse problema de achar, e na maioria das vezes tá, gente? Que ninguém cuida dos nossos filhos melhor do que nós, tá? E de fato, sim, a mãe entende o filho pelo olhar, pelo gesto, pela careta. A mãe entende o filho. Até aquelas crianças com paralisia cerebral, a mãe, de ver ele se mexer, a mãe já sabe o que ele quer. Por quê? Porque a gente gestou, porque a gente acompanha essa criança, enfim. Mas a palavra que a gente precisa levar para o coração é permita-se. Permita-se ter um tempo de lazer, permita-se ter um tempo para cuidar do seu autocuidado, de arrumar um cabelo, fazer uma unha, descansar, fazer nada. Fazer nada já basta, às vezes tu precisa fazer nada, né? Mas a gente precisa se permitir. E eu aprendi isso, Mário, em que situação? Quando eu adoeci, peguei dengue. A Camila estava hospitalizada, o pediatra me olhou e disse, Priscila, tu tá com dengue? Eu disse, não tô com dengue não, porque eu sabia que ele queria me tirar dali, né? Eu disse, não tô com dengue. Ele disse, não, Priscila, tu tá com dengue. Daí a Camila começou a reagir muito rápido, inclusive. Daí ele disse, olha, eu vou dar alta pra Camila e tu vai sair daqui e tu vai pro hospital. Eu disse, não, eu vou amanhã, porque eu tô boa. Fui para casa, dormi na minha casa e realmente eu estava assim, baqueada. Acordei o meu esposo em casa e disse assim, olha, eu vou dar um pulinho lá no hospital, mas depois eu volto. Cheguei no hospital, fiz o exame do hemograma, minhas plaquetas estavam em 21. Meu Deus. 21. Você é médico, você sabe que essa plaqueta aí é nada. Baixo. Nada. O pessoal que está em casa, o normal é acima de 140. Então, o pediatra tinha razão, né? Daí, quando chegou o exame, daí a médica do plantão falou assim, olha, eu vou te internar, né? Daí eu disse, não, eu tenho a minha filha para cuidar, e dando justificativa. Daí ela disse, não, moça, ela falou bem isso. Só para te entender que o protocolo da dengue era internar com 40 mil, alguma coisa assim. E tu tá com 21, então eu vou te internar de qualquer jeito, né? Você querendo ou não. E eu falei para ela que eu tinha muita coisa para fazer em casa, enfim. Resumindo a história, eu fiquei 5 dias no hospital. Quase precisei de uma transfusão. E daí, para que serviu essa internação? Para Priscila entender que a casa da Priscila funciona sem a Priscila. Você é importante. Mas não sou insubstituível. E isso fez toda uma diferença para você que está em casa. Se permita. Eu precisei passar por uma doença, uma internação, para entender que a minha casa funciona sem a Priscila. E tem uma outra coisa, né? E se você morre? Sim, isso mesmo. Aí você vai ajudar como? Do além? Pode até ajudar uma forcinha de lá. Sim, não vamos lá que a gente acredite nisso, né? Não sei como funciona do outro lado, isso, mas... nunca estive lá, né? Eu acho que você ia ajudar muito menos. Então, é sobre isso, né? E a gente na geriatria tem muito de alguns problemas assim que a gente já vivenciou muito, assim. De filhos tão, eu vou dizer assim, obcecados pelo cuidado do pai e da mãe, que não se cuidavam. Aí eles morrem, infartam
e o familiar fica sozinho depois. Isso. E aí ele está ajudando como não está ajudando. É aquela máxima que passa aí no Instagram, que quando o avião vai cair, né, a instrução lá do pessoal do avião primeiro você coloca a máscara em você, depois você vai ajudar o outro. Então, é aquela cuidar da saúde, né, para ter uma vida mais longa. É isso, sabe? Quando a gente fala que o cuidador precisa ter um momento de uma atividade física, enfim, que precisa cuidar dele, só cuidando dele e ele estando bem, ele vai conseguir cuidar do outro. E não é uma questão de, eu estou sendo egoísta, o meu filho em primeiro lugar. É meio pesado o que eu vou falar agora, mas você precisa se priorizar, porque se você não estiver bem, você não cuida de ninguém, nem de você mesmo. O pessoal às vezes acha que eu só o doutor geriatra que está lá no consultório que não bonitinho, tem problemas, né, doutor? Não, mas eu por muitos anos, no início de carreira, eu fui do SAMU. Lá no Rio Grande do Sul, fui SAMUzeiro, né? Por 6, 7 anos e fiz curso de resgate, de fazer... E tem uma máxima. Tua segurança em primeiro lugar. Porque se você vai atender alguém, um acidente, e se você se põe em risco, daqui a pouco não é mais uma vítima, são duas. Ou talvez você morra e não vai ter quem salvar a outra. Então você precisa se cuidar. Tua segurança em primeiro. E no cuidado, né, dos nossos filhos, a mesma coisa. Por isso que você falando aqui nos bastidores que você é corredora, tá buscando chegar na meia maratona, tal, é isso, é o cuidar de ti para poder cuidar bem da família, né? Eu tive recentemente na minha psiquiatra, porque eu estou na estatística das pessoas que consultam um psiquiatra, e ela deixou muito claro para mim, Priscila, olha só, além da questão de medicamento, né, que eu estou nessa família dos medicamentos aí, a atividade física é essencial, né? Porque o medicamento não dá conta, tu precisa de um terapeuta e precisa de uma atividade física, né? Porque essa energia do cuidado, ela precisa ser descarregada em algum lugar, né? Então eu acabei encontrando na corrida, né, esse lugar onde eu costumo dizer que eu sou só uma pessoa que corre. Eu não sou mãe de ninguém, mulher de ninguém, advogada de ninguém. Eu sou só uma pessoa que está lá com a roupa de corrida correndo. E isso me basta. Então, naquele momento, eu não sou ninguém. Eu sou só uma pessoa que corre. Eu sou apaixonado por corrida também. E é muito legal da corrida que os primeiros 5, 10 minutos, um monte de problemas vem na cabeça ainda. Passou uns 10 minutos, magicamente tudo some. E você fica só você contigo mesmo, né? Isso. É uma maravilha. O engraçado, eu falo muito isso, que tu pensa em tudo e, ao mesmo tempo, tu não pensa em nada. E isso é o legal. Isso acontece em outros esportes. Aqui a gente tem afinidade aí com a questão da corrida, mas tem gente que sente isso fazendo musculação, natação, enfim, yoga, né? Cada um tem que se encontrar com o esporte que quer praticar. Mas o importante é o autocuidado. Sim. Você falou de medicamento por vários outros motivos, né? E era uma pergunta que eu tinha lá no início, né? Porque quando você fala em terapias, né? Quando a gente vai pegar, por exemplo, estatística dos Estados Unidos, estatística, por exemplo, da França, sobre a porcentagem, a prevalência de autismo, ela tem uma diferença muito grande. Porque para os Estados Unidos é um tipo de medicina muito biologicista, né? Então, tem tal de sintoma, diagnóstico tal. Para a França, ele tem uma coisa que tem os sintomas biológicos, mas também tem os sociais. Tal. Então, eles têm um olhar mais, né? Isso, mais social das doenças, né? Dos determinantes sociais. E aí também as terapêuticas são diferentes. Por exemplo, eu sempre estou puxando o braço para minha sardinha, tu puxa para a tua, né? Mas quando a gente fala em tratamento de Alzheimer, só dar medicação não resolve. Sim. Eu preciso de uma terapia ocupacional, preciso de atividade física, preciso de uma boa nutrição, preciso de um suporte da família, né? Então tem outras terapias. Na questão também do autismo, também funciona assim. Tá? Então, qual é a importância? Porque senão a gente fica só focado na medicação
Eu quero mostrar para o pessoal de casa que a medicação é essencial. Sim. A gente precisa também. Mas não só isso. E muito pelo contrário, a gente precisa de muito mais. Eu vou te dar um exemplo que o pessoal de casa vai entender muito bem que não é só medicação. Pensa alguém com diabetes, né? Eu não sou médica aqui, o médico aqui é o doutor, né? Mas pensa alguém com diabetes. Ela vai tomar a medicação, mas se ela não mudar o hábito alimentar, não praticar atividade física, o remédio não faz milagre, gente. E na questão do autismo e da pessoa com deficiência intelectual, seja ela qual for, o remédio também não vai fazer milagre. Não vou aqui fazer propaganda, mas vamos lá. Uma Ritalina não vai dar conta, né, da hiperatividade dessa criança com autismo. Então a gente precisa inserir alguma atividade física para ela, tem que verificar se o que ela está comendo não está ativando essa hiperatividade dela. Então é um conjunto. Então aquela máxima que a gente não pode esperar só da escola o resultado, não pode esperar só da terapia o resultado, a gente também não pode depositar no medicamento assim a cura para a coisa. Porque o medicamento sozinho não vai fazer milagre. É um conjunto de coisas, né? E isso a gente escuta muito. Às vezes tu vai no cinema, tu vai em algum lugar, daí a criança tem uma crise. Às vezes uma crise menorzinha, outras maiorzinha, enfim. Daí às vezes as pessoas, essa criança aí não tomou medicamento hoje. Como se tomando medicamento ela não pudesse ter uma crise, sabe? Sim. A Camila, além de ela ter as deficiências dela, é uma criança com epilepsia. E às vezes mesmo medicada, certinha no horário, ela tem escape de crise, né? Porque a epilepsia dela tem esse perfil. Então, não é que a mãe esqueceu do remédio, não é que o remédio não é bom, é porque isso faz parte do contexto. Então, as pessoas e a sociedade espera que a pessoa tome um remedinho e fica boa. Não, é um conjunto de coisas, né? É que a gente está numa sociedade que quer medicalizar tudo, como se tudo fosse doença e como se tudo tivesse remédio. E tem muitas coisas que não tem remédio, né? Isso. E aí, assim, a gente já está encaminhando para o final, assim, passa muito rápido, Sim. né, Priscila? E eu gosto de fazer aqui no final do programa uma coisa, eu vou falar algumas afirmações, Certo. que é o quadro dos mitos ou verdades. Ai, que ótimo. Isso é um bem para a sociedade, escutar um mito de verdade. E aí eu vou falar algumas coisas e a gente vai dizer, e a gente vai poder discutir se é mito ou verdade, né? Todos os autistas são agressivos? É mito ou é verdade? É mito. É mito. É mito porque cada autista é único, como cada ser humano é único, né? E nós temos realmente autistas que acabam desenvolvendo uma agressividade maior, que pode ser tratada com vários, né, medicamento, terapia, enfim, né? Mas é mito que todo o autista é agressivo. Do tratamento do autismo, ele é multidisciplinar? Sim. É uma verdade. É uma verdade e precisa ser multidisciplinar, né? Naquela ideia de que se a cadeia do tratamento estiver mais completo, a chance, né, desse suporte, dessa necessidade do suporte desse autista vai diminuir. Quando a gente fala em suporte 1, 2 e 3, é a quantidade, a necessidade que aquele autista, que aquela criança, que aquele adulto necessita de suporte para as coisas da vida diária, para a sua interação social, enfim. Que é adaptação, né? Isso. A gente, da mesma forma como o problema de joelho que a gente tem, cada um tem um diferente, eu vou ter que adaptar na fisioterapia, adaptar no meu treinamento para poder dar conta disso. Isso mesmo. E tem um tema polêmico aqui, tá? Adoro polêmica. Vacinas causam autismo? Então, eu defendo que não, né? Mas não defendo com uma propriedade médica, né? Que não é a minha formação, mas eu defendo que não. A única preocupação que eu tenho com as vacinas é quando elas não são bem estudadas, bem exploradas, né? E daí ali eu tenho um certo receio, mas eu sou muito favorável às vacinas. A gente erradicou muitas doenças com as vacinas, né? Mas não acredito que a vacina cause o autismo ou que a vacina vá curar o autismo, né? Hoje a gente tem grandes pesquisadores estudando a causa do autismo e uma possibilidade de cura ou de amenizar os sintomas do autismo, né? Mas que a vacina causa, eu defendo que é mito. Começou esse mito quando um médico dos Estados Unidos criou essa tese de que a vacina poderia levar à questão do autismo.
isso acho na década de 70, se eu não me engano, foi se criando esse mito, foi desmentido, né, muitas vezes já essa tese dele, mas se criou essa lenda urbana, né? Então a gente tem até hoje isso. Há quem defenda, né? E eu conversei há uns 4 anos atrás com o coordenador do Centro de Toxicologia aqui de Santa Catarina, que fez um belo trabalho com o Ministério Público sobre a questão do agrotóxico. Porque eles fizeram um estudo sobre a quantidade de agrotóxico nas bacias hidrográficas do estado. Todas as bacias têm agrotóxico, infelizmente todas. E aí o que ele fala que na tese que ele desenvolve, com vários estudos que ele já vem estudando, a correlação entre o aumento do agrotóxico junto com as doenças neurodegenerativas e as doenças do neurodesenvolvimento. Então, nisso eu acredito mais, tá? Porque isso realmente é um fator externo que a pessoa fica, né, sujeita, e daí eu acredito que tem uma correlação, né, que ainda precisa ser estudada assim, mas me parece ser mais plausível, mas que a vacina cause, com certeza não. Minha opinião, né, gente? E aí tem você até já abordou, mas está aqui, né? Diagnóstico precoce ajuda no tratamento? Com toda certeza. Vou até parar para olhar para a pessoa que vai assistir a gente aí, que com certeza, tá? Quanto antes fizer o diagnóstico, melhor é a terapia, melhor é a inserção dessa pessoa, né, na sociedade. Então, assim, sim, com certeza. Não, deixa a pessoa... Sabe aquela máxima, assim, a criança não fala, mas o vô dela também demorou para falar, sabe? Começa aquelas desculpas, assim. Gente, marco de desenvolvimento, é isso. Se espera que a criança, com tanto tempo, fale tantas palavras, se espera que a criança, com tanto tempo, dê os primeiros passos. Então, alguém estudou isso. Não é que a gente quer colocar as pessoas tudo dentro de uma caixinha, né? E padronizar as pessoas, mas se espera próximo daquilo. Então, se a criança está muito distante do que se espera, tem que acender um sinal de alerta. E se o avô demorou para falar, Quem porque sabe? Talvez existam, porque existe uma correlação muitas vezes de algumas doenças com a questão genética. Sim. Não que a genética explique tudo, mas algumas correlações genéticas são importantes. E o autismo também está sendo correlacionado com a genética então, também. se o avô, se o tio, se o pai demoraram para falar, talvez leve muito mais cedo ao diagnóstico, olhando para a história da família. Né? Tem uma afirmação aqui que diz que traumas psicológicos causam autismo? Não, acho. É mito? Eu acredito que seja mito. Eu penso que assim, tô grávida, né? Sofri um trauma. Óbvio, né? Aquela máxima que tudo que a mãe sente, a criança sente. Acredito que isso sim, né? Mas não que seja causa de problemas neurodivergentes, acredito que não. Porque nas teses hoje que a gente vem estudando, o fator genético ainda parece ser o mais importante, né? A gente tem compreendido, né, que a genética ela não explica tudo e as questões dos determinantes sociais de saúde são importantíssimos, essenciais, mas em algumas doenças tem alguma questão genética um pouquinho mais importante. Talvez aqui tenha isso, e talvez a gente possa ligar também com o nosso estilo de vida hoje, que o nosso estilo de vida, comparado com décadas passadas, ela mudou bastante, né? Então acho que isso também pode fazer. Priscila, sim, a gente foi uma conversa... voou, foi muito rápido, a gente conversou já está quase 1 hora aqui, mas eu tenho um assunto para a gente ir encerrando também, que eu sempre estou tentando linkar, né, a tua luta, o teu ativismo, né, com o que eu venho trabalhando há mais de 20 anos, que é a geriatria, né, que é o envelhecimento das pessoas. E sabe que eu tenho, né, nesse período visto, primeiro, idosos que tiveram uma vida diferente, e não é pior nem melhor, mas com pouca interação social, com dificuldade no trabalho, na escola. Aquela senhora que morava lá na casa da rua, que era
a estranha, que a gente não queria nunca que a bola caísse no quintal dela, que a gente tinha medo dela. Eu tinha uma vizinha dessa. Né? E como eles, ao envelhecer e depois não terem filhos, não terem uma rede de suporte, chegam para a gente na saúde, a gente às vezes tem que lidar com um idoso que já não tem mais capacidade em cuidar de si próprio, e ele não tem mais uma rede de suporte social. E como também a gente tem encontrado hoje mães com filhos que têm uma deficiência, portadores de deficiência, e essas mães num sofrimento, porque elas se vendo com 70, 80 anos, e elas com medo de deixarem eles sozinhos, né? Então acho que ele tem um diálogo muito grande com o que a gente tem hoje do idoso contigo. E você como mãe, assim, né? Eu sei que você já passou por experiências assim, conheceu pessoas que passaram por esse medo, né? Deve ser muito duro para uma mãe, acho que chegar nesse momento também dela estar envelhecendo, o filho envelhecendo, de também estar tendo esse dilema, né? Esse pensamento, Mari, é um pensamento que eu acho que os psicólogos podem te dar essa certeza, que lá no divã, né, na cadeirinha do psicólogo, toda a certeza do mundo que essa é a pergunta que as mães atípicas se fazem. Porque as mães típicas também fazem, mas nós fizemos com mais frequência, porque quem vai cuidar dos nossos filhos quando nós não estivermos mais aqui? Né? Essa é a pergunta que assombra. Eu tenho uma colega minha que me falou uma vez, e isso tem me assombrado, está aqui na minha caixinha fechada, porque eu não sei como vou resolver isso ainda, e ela me disse um desejo dela, que ela tinha conversado com Deus e tinha pedido para que ela partisse, para que o filho dela partisse antes e depois, logo depois, Deus levasse ela. Mas logo depois. E daí isso mexeu comigo, porque pensem, né? Aquela mãe que defende aquele filho com unhas e dentes, passa por cima de todo mundo e de qualquer coisa, chega ao ponto de desejar a morte do filho porque não acredita que tem alguém que possa cuidar do filho dela melhor do que ela. E porque ela acredita que não vai ter uma política pública para olhar para essa criança que agora já é um adulto com uma mãe envelhecida, né? Então a reflexão que você faz aí de casa, se coloque um pouco no lugar dessas famílias e dessa mãe especificamente, né, que desejou a morte do filho antes da dela, né? Então o quanto isso é pesado, né? O quanto a gente precisa escutar isso e fazer alguma coisa com isso, porque esse é o pensamento que vai assombrar muitas mães. E como sabe que tenho muitas pacientes que sofrem por causa dessa situação. E nunca escutei isso que você relatou, assim, mas provavelmente é até uma das coisas para tentar abordar. Mas como é importante, né, a gente trabalhar com a questão de diminuir o preconceito, de aumentar essa capacidade da gente receber melhor as diferenças, né? Talvez esse seja o caminho para que a gente possa... É que se essa mãe acreditasse na sociedade, conseguisse visualizar uma política pública, ela talvez não teria esse desejo, porque ela ia partir, né, com a sensação de que tá bom, não vai ser eu, mas vai ter alguém que vai olhar pelo meu filho. Priscila, muito obrigado, gratidão, assim, foi uma conversa surpreendente, né? E agradecer o pessoal que está em casa, divulguem essa conversa, porque era tão importante, né? E agradecer vocês por estar aqui com a gente, e até o próximo sábado, todo sábado, 19 horas, aqui na TV Galega. Obrigado, Pri. Obrigada, eu que agradeço.